Olá! Você já ouviu falar das crenças limitantes? Esse é um assunto que tem sido muito abordado ultimamente, né? Até porque a pandemia veio trazer pra gente uma das coisas mais significativas que é a quebra de certos paradigmas, né? E eu adoro esse assunto, eu já estudo ele desde que eu descobri que o Anielo tinha hemiparesia, né? Porque foi estudando a neuroplasticidade que eu me dei, né, de cara e mergulhei fundo nos estudos da PNL, nos estudos dessa reprogramação, não só como uma questão neurológica, mas da mente, dessas crenças que às vezes a gente coloca na nossa cabeça e que às vezes foram colocadas e a gente ainda não parou para pensar o tanto que ela nos impede, né? Nos paralisa. Eu achei uma analogia muito interessante com relação da crença limitante, que a gente fala disso e muita gente às vezes acha algo assim, né? Não, o que é isso? É de outro mundo, difícil de entender e tal. Mas eu queria propor para vocês o seguinte: imagina um algodão doce. Normalmente o algodão doce ele é rosa, verde, verde clarinho, né? Azul, amarelo. A gente coloca o algodão doce assim, bem colorido, né? Tipo aquelas cores, quando as pessoas chamam de candy colors, né? Que são as cores doces, né? Vem disso, né? Que o algodão doce tem essas cores mais suaves, pastéis, né? Agora imagina que você vai enxergar esse algodão doce com uma lupa cinza. Você coloca uma lupa cinza em frente ao algodão doce. Você não vai mais enxergar o algodão doce da cor que ele é, né? Você vai enxergar o algodão doce de acordo com aquele filtro cinza, né? É a mesma coisa das nossas fotos no Instagram. Às vezes a gente coloca foto no feed ou no stories com um filtro bonito, arrumado. E quando a gente vai ver, a pessoa não é nem daquela cor, né? Não é aquele filtro, né? Não é aquela paisagem, aquela imagem mesmo. Assim, essa lupa são as crenças limitantes. O que é isso? A gente passa a não enxergar mais o algodão doce como ele é. A gente passa a enxergar o algodão doce de acordo com aquele filtro, né? De acordo com aquela crença que foi colocada ali pra gente. E é muito importante a gente entender isso, porque muitas vezes as crenças elas são excelentes na realidade, né? Não é que muitas vezes a gente pensa assim, ai, mas crença é tão bom. Sim, as crenças são importantes, né? Até mesmo quando a gente está ali educando nossos filhos, por exemplo, ele vai atravessar a rua, você tem que falar com ele, olha, você tem que olhar para os lados, você não pode sair andando, né? Igual o homem da caverna, né? Tem que olhar, tem que prestar atenção. Você já vai colocando uma crença ali na cabecinha dele, né? Ele vai crescendo com isso, que toda vez que for atravessar a rua, ele tem que olhar. E a nossa vida é constituída de várias dessas crenças dentro da nossa casa, da família, na escola, na sociedade, na igreja, aonde a gente frequenta, nos nossos amigos, nas casas das outras pessoas, né? Nós vamos construindo essas crenças, esses valores, esses referenciais. Isso tudo faz parte do nosso repertório, da nossa bagagem de vida. Chega uma hora que a gente tem que repensar um pouco. Por quê? Vão ter coisas na vida da gente que a gente vai ficar assim, lutando, batalhando e não vai sair do lugar. E aí quando a gente vai fazer uma reflexão, por que será que tal coisa não acontece na minha vida, né? Você vai ver que lá atrás foi plantado em você uma crença de que aquilo não era para você. Então, por exemplo, tem uma frase que mulher sempre escutou essa frase, eu tenho certeza. Homem não presta. A vida inteira, né? Eu escutei essa frase. Imagina se eu tivesse acreditado nela até hoje. Eu não tinha casado, tinha filho. Então, sabe, dinheiro é sujo. Até hoje tem gente que tem dificuldade de ganhar dinheiro, tem gente que tem muita condição de ganhar dinheiro e acha que dinheiro é sujo. Ah, então, não sou capaz. Não sou capaz é uma clássica, né? Não sou capaz, né? Nossa, a gente ouve muito isso, porque quando era criança, a gente foi programada a achar que a gente não tinha capacidade para fazer as coisas. Aí a gente cresce, a gente estuda muito, a gente se mata e ainda tem a ideia de que não é capaz, né? E tem uma que tem muito a ver com a nossa sexualidade, que a mulher que foi criada, né? Quem é da minha geração vai concordar comigo, a achar que o órgão genital dela é para a reprodução, né? A gente acredita que a nossa função é reproduzir,
Simples assim, né? E aí a gente vai vivendo dessa forma, né? E com isso a gente vai criando várias situações dentro da nossa vida de que a gente só pode ter uma relação sexual se for para reproduzir. E isso, gente, eu tô falando, não é só uma coisa da minha cabeça, né? São de vários estudos, livros que eu leio, sexólogos dizendo isso. Esse é um assunto muito comum. São muitas as mulheres que ainda têm essa crença de que o órgão genital dela é somente para reproduzir, que não pode ter prazer. Isso é um assunto que ainda, infelizmente, é muito tabu, porque as pessoas não buscam informação, porque a gente começa a falar assim, vamos falar de sexo, a pessoa já olha pro lado assim, né? Tem que ver se tem alguém, a pessoa já dá uma congeladinha assim, né? Ai, será? Por que o sexo é muito buscado nas redes sociais, na internet, né? Porque, na realidade, ninguém tá ali vendo quem tá buscando o assunto, né? É entre você e uma tela fria. São raros os grupos, né, de amizades, de famílias sociais que realmente sentam para conversar esse assunto ao vivo e a cores, né? E de forma muito produtiva, de forma muito respeitosa. Né? Então, é muito importante esse assunto ser discutido, sim. A gente precisa falar da sexualidade. A gente precisa entender a sexualidade, que ela vem muito antes do sexo. Né? A sexualidade ela é aprendida, desconstruída, reconstruída, construída. Né? A gente está aí o tempo todo para poder entender o nosso corpo. Né? A mulher tem essa dificuldade ainda. E é muito importante a gente entender isso para a gente poder não ficar gerando esses bloqueios que a gente está gerando na nossa mente e de não se relacionar com o marido. Uma das maiores queixas de consultórios de sexologia, né, de psicologia clínica também, é a mulher falar que está cansada e não quer transar, que está com dor de cabeça e não quer transar. Qualquer coisa, a desculpa vem, né? E tem uma historinha que eu li no livro que é muito interessante da gente pensar assim, daquele livro de sexo da Cida Lopes, que porque a relação realmente para a mulher chegar num orgasmo é muito diferente do homem mesmo, né? Nós já somos diferentes desde a anatomia, né? Mas ela conta uma historinha da escada que eu acho muito interessante, que assim, a mulher normalmente, no início, né, porque tá namorando, né? Quando eles vão, o casal sai, né, pra poder transar, sai assim, com esse já desejo no coração, normalmente sai, aí a mulher começa de manhã, né, a mulher começa de manhã assim, né, já acorda cantando, né, hoje é dia, hoje tem, né, hoje tem, e aí ela se arruma toda, passa um perfume, ela já sai pra ir trabalhar já sabendo que de noite vai rolar, né, põe uma roupa bonita, põe um batom vermelho, põe um salto alto, e vai trabalhar, e já compra uma lingerie, já passa numa loja, busca lingerie, compra um chocolate para poder ajudar, né? E vai, né? E você não compra outras coisas e tal. Aí chega de noite, encontra com o namorado, aí vai jantar, aí lá no meio do jantar põe a mãozinha aqui. Na minha época, gente, é engraçado, tem 18 anos que eu comecei, 19 anos que a gente tá junto. Eu lembro que no início do nosso namoro, gente, a gente não podia pôr a mão, o Gedeu não podia pôr a mão na minha bunda, porque se ele colocasse a mão na minha bunda, eu era considerada uma puta, pra falar sério, né? A gente tinha essas coisas, né? Isso são crenças limitantes, inclusive, né? Hoje em dia eu ponho a mão em tudo quanto é lugar, a gente vê de tudo, né? Comprar camisinha. Imagina se eu descesse numa farmácia pra comprar camisinha. Meu Deus, era todo mundo olhando, né? A gente tinha que colocar camisinha escondida. Meu pai pediu, minha mãe pediu, o vizinho pediu, minha tia tá pedindo. Sei lá, né? A gente inventava mil coisas. Mas então, aí começa, né? Aí você vai, namora, aí chega lá no restaurante, tem aquele clima, aquela música, as velas e tal. E você começa a pôr a mão e beija, fica quente. Aí vai pro motel, chega no motel, beija, aquele clima massa e tudo. E aí transa e tem o orgasmo. Aí, só que nem sempre a relação vai ser assim, né, gente? Isso é óbvio. Até mesmo depois que as crianças nascem, não é mais assim, né? Isso é uma fantasia que a gente cria na cabeça que vai ser sempre assim. E não. Só que o que acontece? Isso é tão importante da gente entender, porque às vezes a mulher criou aquela fantasia ali de que para ela atingir o orgasmo, ela precisou passar por tudo isso.
Aí um belo dia ela não passa por nada disso. Muito pelo contrário, né? Chega em casa cansada, a gente chega em casa cansada mesmo. Aí vai tomar um banho, aí janta sem vela, sem música, sem nada, aquela comida rápida, né? Tem que engolir rápido, porque a gente já tá aí cansada mesmo. O menino gritando e tem que pôr pra dormir, aquela confusão. E aí, de repente, você vai tomar um banho pra ir dormir, você chega na cama, o maridão tá lá, com aquele sorriso, né? Porque o homem tirou a roupa, o homem já tá naquele estado, né? Aí você vai pra cama e você fala assim, pelo amor de Deus. Cadê toda a história de antes, né? Cadê? Eu acordei hoje correndo, nem passei batom, nem comprei lingerie. Vamos lá. E vai. E aí, às vezes, você não vai realmente chegar no orgasmo e você cria a ideia de que transar não é bom, né? Quantos casais, gente, não é brincadeira, isso tem estatística. Leiam sobre isso, é muito importante a gente ler sobre a sexualidade. Quantos casais que acham que vive problema de relacionamento sexual em que acontece a seguinte cena. O homem fala, minha mulher não quer mais transar. E a mulher fala, meu marido só pensa em sexo. E aí você vai ver, não tem nenhum nem outro, né? Você vai ver, na realidade, não é que ele só pensa em sexo. Na realidade é que você não tá querendo mais transar porque você criou essa fantasia na cabeça de que para transar precisa de toda essa fantasia por trás, precisa de todos esses acontecimentos. E nem sempre vai ser assim. Nem sempre você vai ter orgasmo, nem sempre você vai poder começar o dia dessa forma, né? O padre Alexandre, ele brinca muito, ele não anda falando isso mais não, mas antes ele falava isso nos encontros de casais, que a mulher é igual o fogão a lenha. Assim que a gente vai, sabe, fazer comida no fogão a lenha? Não sei se você já fez comida no fogão a lenha, né? A gente já fez muito. Antigamente, a gente tinha um fogão a lenha em casa e a gente fazia comida lá. Então, você queria fazer o almoço meio-dia, era 8 horas da manhã, você já começava, né? Hoje em dia, né, é muito rápido, né? Hoje em dia tem até micro-ondas, 30 segundos tá pronto, né? Mas antigamente era assim, aí o padre brinca que a mulher é igual o fogão a lenha, né? O homem não, o homem é igual o micro-ondas mesmo, apertou e a mulher é igual o fogão a lenha. Então, a gente realmente, isso é uma questão da nossa fisiologia, né? Da gente, nós mulheres fomos formadas assim. Isso para o homem entender, tudo bem. Isso para a mulher entender é o mais difícil, acredite você ou não. Porque as mulheres, elas ficam nessa ideia de que sempre vai ser uma fantasia, sempre vai ter esse dia, né, que a gente vai acordar desde cedo, vai vir e tal. E às vezes não vai acontecer, mas às vezes, mesmo não começando o dia assim, na hora você pode ter prazer também. É aí que tá o autoconhecimento, né? O autoconhecimento passa por isso também. Você saber aonde no seu corpo você sente prazer, você saber quem você, o que você realmente gosta, o que te desperta. E a mulher é muito envolvida com o afeto, muito, totalmente envolvida com o afeto. Então, a mulher às vezes ela pode assistir um filme que não necessariamente tenha cena erótica, um filme de muito afeto, que ela vai sentir realmente prazer, que ela vai se sentir bem com aquilo ali vai dar tesão nela, né? Então é muito importante a gente entender isso. E nesse livro, no livro da Cida, que ela fala da sexualidade, ela explica a questão da escada, que é exatamente isso. O que acontece? A mulher cria essa fantasia, né? Então a escada é o seguinte, cada ato desse, de dar um beijinho de manhã, de mandar uma mensagem durante o dia, né? Ai, estou com saudade, não vejo a hora de chegar de noite. Aí você vai, é um degrau da escada, né? E o último degrau é quando ela chega no orgasmo. Quando ela passa a ter uma relação, ela vai ter essa experiência, óbvio, de ter uma relação sexual em que ela não vai chegar no orgasmo e que ela chegou na realidade cansada, passou aquele dia difícil, chegou, já foi pra cama, o marido queria, transou e não teve orgasmo, ela vai pensar o seguinte, tudo isso pra quê? Pra que ter um dia cansativo? Porque na cabeça dela ficou tudo aquilo ali armazenado, né? Pra que eu vou transar com meu marido se eu não vou ter orgasmo, se eu não vou ter prazer? Não quero isso pra mim. Aí ela começa a não beijar mais o marido. Por quê? Porque ela sabe que se beijar ele já vai querer, né? Já tá na outra intenção. Então ela para de beijar. Aí ela começa a não abraçar muito mais. Ela só vai fazer isso o dia que ela realmente tiver muito afim de transar. Mas a relação já não tá muito assim. Aí ela para de abraçar. Para de mandar mensagem. Para de dar selinho.
Quando você vê que no seu casamento vocês não dão mais selinho, tem um sinal de fumaça muito grande aí, de verdade. Para e pensa se vocês não estão enchendo o tanque de amor de vocês. Porque quando parou o selinho, só tem 2 amigos dentro de casa. E aí pra ela vai ser muito mais difícil querer transar. Ela realmente vai deixar isso de lado. E ela vai criar mecanismos de defesa. Tô cansada, tô com dor de cabeça. Meu chefe hoje me passou um relatório insuportável. Tenho um projeto a semana que vem que eu tenho que trabalhar muito, não posso me distrair, né? Ao invés dela entender que aquilo ali é gostoso, né? Que transar é gostoso, que ela pode sentir prazer. Tem que ter um diálogo, sabe? Eu acho que uma das coisas que realmente eu tenho percebido muito nas minhas entrevistas, nos meus estudos, é essa falta de diálogo com relação à sexualidade. A gente conversa sobre dinheiro, a falta, né? Contei muito também de conversa. A gente conversa sobre a educação dos filhos, escolinha, o que vai fazer, tudo. Em filhos a gente conversa tudo. A gente conversa sobre as famílias, a gente conversa sobre a sociedade, governo, política, futebol, economia. Mas falou que é para conversar sobre o sexo. Até isso a gente não faz, né? E ali naquele diálogo vai ser tão importante até mesmo para você poder mostrar os seus sentimentos, para você poder conhecer os sentimentos do marido. E é engraçado que muitas mulheres acham que o homem é só sexo mesmo, né? E não. O homem também tem dia que não tá afim, tá cansado. O homem não é essa máquina assim que todo mundo acha que é, não. Claro que não. Todo mundo tem o seu dia cansativo. Para eles, normalmente para os homens, pode parecer mais fácil, porque realmente para eles ligarem, né? Tira a blusa, já ligou, né? Incrível. Mas mesmo assim, para eles também não é a mesma coisa. E homem também gosta de afeto. Isso é algo que a mulher tem muito enganada dentro do coração. A gente acha que o homem não precisa de toque. Não, gente, o homem precisa também, né? Somos seres humanos, somos seres relacionais. E pra gente se relacionar, não é só comunicação verbal. Tem que ter o toque, tem que ter o afeto, o carinho. O homem também gosta disso. Eu lembro quando eu li aquele livro da Bruna Surfistinha, Doce Veneno do Escorpião, ela falou isso. Ela tem um capítulo inteiro falando sobre isso. Ela falou assim que a maior parte dos clientes dela procuravam ela para poder ficar conversando. Ganhava dinheiro para ficar conversando. É sério! Eles iam lá, procuravam ela, eles queriam carinho, queriam que ela ouvisse eles. Eu já falei lá no meu canal do Telegram sobre a teoria do marketing de boteco, que é exatamente isso, assim, né? Por que os botecos enchem? Por que os homens procuram muito boteco? Porque quando eles chegam lá no boteco, o dono do boteco vê eles saindo do carro, vira e fala assim: fulano, e aí, como é que você tá? Como é que foi lá na empresa hoje? E aquele trabalho que você ia fazer, deu certo? E a esposa e os filhos? Eles conversam, né? Eles dialogam. Eles servem, né, aquele cliente dele como? Com isso, com essa comunicação. E às vezes a gente fica tão na crença limitante de que homem só quer sexo, né? Tipo assim, uma máquina. E que ele não quer carinho, não quer afeto, que a gente vai perdendo essas delícias, né? Essas carícias juntos. Então é muito importante a gente pensar isso. É muito importante de verdade mesmo, tô brincando não, tô falando sério, dialogar sobre o sexo, dialogar sobre a relação sexual, o que tá bom, o que não é DR, não tem nada a ver com DR, é diálogo gostoso, diálogo amoroso, afetivo mesmo. Olha, pra mim assim tá assado, assim não tá bom, porque não é a quantidade, né? A gente vê inúmeras reportagens, e até agora que, né, tá chegando o Dia Mundial do Hoje Tem, né? E a gente vê muita gente vendendo coisas externas. Não que a gente não possa usar, não é isso. Mas não adianta nada no dia 12 de junho você transar enlouquecidamente, né? Você usar todos os... E aliás, tem uma outra questão, tem uma curiosidade muito interessante nesse livro que eu li, que fala que muitas mulheres, elas gostam de comprar essas coisas fantasiosas mesmo, comprar brincadeirinhas, comprar brinquedinhos, essas coisas. E o que acontece? No dia mesmo, aí ela fantasia, né? Põe na cabeça, vou fazer assim. E até striptease. Eu não sabia, mas, gente, as mulheres não fazem striptease.
Isso não é uma realidade, isso é algo muito fantasioso, é algo muito falado, mas na prática as mulheres têm vergonha de fazer striptease, né? Isso a gente precisa realmente parar com essa vergonha, né, gente? As mulheres não gostam de transar no claro, precisa de estar tudo escuro. Isso ainda é uma realidade, né? Por isso que a gente tem que olhar as nossas crenças limitantes e se abrir, né? Para experimentar essas coisas boas dentro do casamento. E ali ela contava no livro que as mulheres gostam de comprar muitos brinquedinhos, principalmente para o Dia dos Namorados. Então, o Dia dos Namorados vende muito, tudo aquilo que for para apimentar a relação, né? A mulher investe, gasta e tal, não sei o quê. E a maioria das mulheres não usa, compra, fantasia muito e chega na hora H, não faz. Tem vergonha, tem medo, acha assim que isso é coisa meio de puta e tal. E não faz, né? E aí guarda. Aí ela conta que tem muitas mulheres que têm malas dessas coisas, até de coisas de chocolate, que já tá lá pra lá já validou, né? Já tá, nem é mais chocolate. E as malas ficam guardadas em cima do armário, atrás no fundo, pra ninguém chegar lá, né? Tipo, eu tenho, mas eu não vou usar, então eu vou guardar bem guardadinho, bem escondidinho. E assim, isso não nos beneficia, gente, de verdade. Quando a mulher entende que ela tem todo o direito de sentir prazer, né? Dentro de um relacionamento amoroso, respeitoso, íntegro, né? Eu sempre gosto de falar isso, porque é muito importante a gente entender isso, né? E ela se permite viver aquilo que para ela faz sentido, que para ela vai ser bom. Ela tem que viver, né? A gente tem que respeitar a nossa intimidade. A gente tem que respeitar aquilo que nos dá prazer, porque isso faz um benefício para você e para o seu marido, para o seu parceiro. Não tem como, né? Todo mundo sai beneficiado nessa história. Então, já que a gente está chegando nesse dia tão conhecido como o dia Hoje Tem, né? Hoje tem. Que tenha mesmo, né? Em primeiro lugar, né, gente? Vamos ter mesmo, né? Vamos aproveitar para ter. Acho que todo mundo começa o ano sabendo que não tem problema se a relação tá difícil, né, gente? Mas no dia 12 de junho todo mundo vai transar, né? Mas brincadeiras à parte, é sério. Eu queria muito deixar essa reflexão para nós, mulheres, sabe? Vamos pensar se essa escada, né, que a gente subia, se a gente não desceu tanto ela ao ponto de chegar lá embaixo e ficar criando realmente mecanismos de defesa, né, justificativas, historinhas, se a gente não está sabotando a nossa relação sexual por causa disso. Vamos parar para pensar nisso de verdade, com muito carinho, com muito respeito. Porque eu tenho certeza que todo mundo gosta de transar, né, gente? Sexo é vida, né? Todo mundo gosta. Eu daqui a pouco vou mandar uma mensagem lá pro pessoal dessa propaganda aí pra me contratar. Mas é sério, vamos de verdade pensar sobre isso, assim, refletir. Poxa, ok, minha relação sexual não tá muito bem. Por quê, né? Será que eu converso com meu marido? Será que eu dialogo com ele? Será que eu realmente conto pra ele o que eu gosto, o que eu não gosto? Será que ele me conhece de verdade? Eu tenho amigas que se sentem estupradas na relação, casadas há 30 anos. Né? Eu tenho amigas que não gostam de transar, casadas há 30 anos. Então, é muito pra gente poder refletir mesmo, sabe? Não é pra julgar, não, até porque a sociedade já faz isso por conta própria com a gente, né? A ideia é a gente realmente abrir a cabeça um pouco, pensar nessas crenças que nos limitam, né? Que de verdade nos fazem nos sentir péssimas diante de uma situação, né? Diante de algo que podia ser tão prazeroso, tão gostoso, que realmente poderia fazer com que a gente aumentasse, né, nosso tanque de amor, que a gente preenchesse ele sempre. Então vamos pensar nisso com carinho de verdade, vamos refletir como é que tá a minha relação sexual hoje, o que eu tenho feito por ela, se eu não me fechei, né, se às vezes aconteceu algum dia, eu realmente não queria, não foi muito bom, mas será que eu me fechei por causa disso, né, será que vale a pena eu ficar inventando história, criando situações, né, me sabotando, porque, gente, é uma coisa pequenininha, se a gente for parar pra pensar, né? Se a gente vai lá embaixo, no final da escada, aí você pensa assim, eu deixei de dar um selinho.
Aí eu começo a dar um selinho. Aí eu começo a dar um abraço. Aí eu começo a beijar de língua. Aí eu começo a amassar, né? Aí eu começo... E vai, né, gente? Aí você vai criando, sabe, esses estímulos de forma muito natural. O ser humano nasceu amor. Nós nascemos amor. Tem uma frase linda que fala assim que assim como o aroma da rosa é inseparável dela, o amor é inseparável do ser. Mas a gente vai criando tantas domesticações, tantas máscaras no nosso caminho, que a gente vai ficando distante do amor, a gente não está enxergando o amor mais. Mas o amor está dentro da gente, né? E relação sexual é amor. Vocês dois inteiros ali naquela relação, aquilo ali é uma demonstração linda de amor, né? Então, será mesmo que a gente está fazendo a nossa parte? E eu falo isso com muito carinho, com muito respeito, porque eu sei que muitas vezes nós mulheres, a gente cria isso mesmo, a gente cria essas barreiras, esses bloqueios. A mulher, ela é muito conhecida, né? Eu acho até um pecado fazer isso com a gente, mas a gente é muito conhecida como aquela que dá sempre a desculpa que tá com dor de cabeça, que tá cansada. E muitas vezes a gente faz isso por causa disso, né? Porque a gente teve um dia que não foi tão fantasioso e tá tudo bem, tá tudo bem. Vai ter dia que vai ter rapidinho aí, tá tudo bem, né? Nem sempre, gente, a gente vai ser tão beneficiada assim. E isso não significa que a gente tem que se bloquear, né? Eu acho que o mais importante é a gente não se bloquear ao nível de chegar num relacionamento em que somos dois amigos. E que a gente tem muitos casais que transam, mas não tem prazer. Transam, estão transando, tá aí, transando uma vez por mês, duas por mês, mas tá transando, importante tá transando, né, gente? E não é. Muito mais importante do que o quantitativo é o qualitativo. Vamos dar qualidade para as nossas relações. Vamos dar qualidade para a nossa sexualidade. Vamos dar qualidade para o nosso casamento, né? De números, ninguém precisa disso. Você não precisa ficar 30 anos casado com uma pessoa só por estar casado. Você pode ficar, tá, 5, mas bem vivido, onde o amor floresce. Sabe aquele casamento que a gente vê que os dois crescem juntos, que um torce pro outro? É isso que a gente precisa. A gente não tá precisando mais de ser uma estatística de que tem bodas de ouro, né? De prata, de ouro, sei lá. Não. Antes de sermos bodas de ouro, de prata, vamos nos bodar, né, um pro outro. Vamos ser boda um pro outro, né? Vamos realmente estar ali inteiro naquela relação e fazer com que esse casamento seja de verdade algo que dá flor, que dá fruto. E sexo faz parte disso. Sexo é vida, sim. Sexo é bênção, né? Então, vamos viver isso com muito respeito, com muito carinho, com muita integridade, com muito amor. Mas vamos viver. Se dê a chance, se permita, para poder viver realmente a sexualidade como Deus fez, gente. Deus nos criou dessa forma, né? Sexo não é a maçã do Jardim do Éden. Não, sexo não é o pecado, gente. Não é. Como é que você acha que você veio ao mundo, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando isso. Eu pergunto, você acha que você veio ao mundo como? Pela cegonha mesmo? Acho que tem gente que ainda acredita que foi a cegonha que trouxe, né? Rolou alguma coisa ali pra você poder estar aí, né? Não tem jeito. Então é muito importante a gente entender isso. E por mais que eu sei que no Dia dos Namorados a gente sempre arruma um jeito e tal, mas não faça do Dia dos Namorados um único dia pro hoje tem, né? A gente pode criar várias coisas boas, criativas mesmo, e que levam a gente a ter um relacionamento sexual feliz. E que não precisa ser só no dia 12, que pode ser outros dias também, não importa a quantidade, mas podemos fazer outros dias, porque é tão bom, né? Quando realmente a mulher entende o prazer que ela tem na relação sexual, ela não usa isso como desculpa mais. É porque realmente ela... E é claro, gente, que eu tô falando assim, existem outras questões, né? Tem a questão da alimentação, tem um monte de coisa por trás disso, não é só o diálogo, né? Não é só pensar nos beijos e abraços, tem coisas que podem influenciar também. Tem mulher que a alimentação pode estar atrapalhando, né? Aquele dia o Lupercio explicou. Mas uma coisa é fato, é interno.
O próprio Lupércio falou isso na live, né? Tem mulheres que chegam lá e falam assim, preciso aumentar meu libido, preciso fazer meu marido transar comigo e tal, não sei o quê. E elas querem tomar um comprimido e pá, né? É interno. Acredite que é interno. Enquanto você não entender dentro de você o que é o sexo para você, de verdade, o que é a sua relação sexual dentro do seu casamento, como que você de verdade vive isso. Existe diálogo? Existe parceria? Como que é para você de fato entre quatro paredes? É importante você de verdade refletir sobre isso, pensar sobre isso, expressar com o seu marido sobre isso, né? Conversar com o seu parceiro sobre sexo, sem crença limitante. Olhe para o seu algodão doce, de acordo com a cor que ele é, e não com nenhuma lupa, com nenhum filtro. Olhe para o seu algodão doce e saboreie. Saboreie o seu algodão doce. Tenho certeza que você vai sair muito mais feliz dessa história. E o seu parceiro tem, né? Então, vamos fazer com que os hoje tenham e tenham com qualidade. Tenham com um sentido de realmente prazer. Nós podemos ter prazer na vida. Isso faz parte da nossa natureza divina, inclusive. Então, se permita sentir o gosto do seu algodão doce, sentir o cheiro do seu algodão doce, ver a cor real do seu algodão doce. Hoje tem. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.